É impressionante, eu acho tão lindo a palavra de Deus. É tão atual, tão viva. Você pode ler a Bíblia capa a capa, você pode ter lido 500 vezes. Se você for ler a 501 vez, você vai achar coisa nova. Você vai olhar de uma forma diferente, que o Espírito Santo faz isso. Ele renova a sua palavra todos os dias. Nosso Deus é o grande eu sou. Ele é o que a gente precisa, no momento que a gente precisa, ele se manifesta daquela forma. É maravilhoso o nosso Deus. E a sua palavra é tremenda. Eu vou ler um versículo aqui que é bem conhecido, todo mundo conhece. Mas eu sempre olhei para ele de uma forma diferente. E hoje o Senhor me fez ver algo novo nesse versículo, que se encontra em Filipenses 4 e o versículo 13, bem conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sempre olhei para esse versículo assim como uma palavra de incentivo para a gente avançar, para a gente não parar, para a gente buscar algo que a gente acha impossível, né? Conquistar algo, fazer algo da nossa vida. Se Deus nos fortalece, a gente consegue fazer. E realmente Deus é a nossa força, Deus nos faz isso por nós, né? Alguém que está buscando algo e acha que é difícil, o Senhor é a tua força. Confia no Senhor que Ele vai te conceder esse desejo do teu coração. Se é fazer uma faculdade ou seja o que for o teu sonho, Deus, Ele pode fazer você conquistar, sim. Mas não é. Mas hoje eu olhei diferente para esse versículo. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está nos falando que a gente pode todas as coisas, mas a gente pode suportar todas as coisas se Deus está conosco. Não precisa necessariamente a nossa vida estar um mar de rosas. Se nós estamos com Cristo, nós temos paz, nós suportamos a perseguição, nós suportamos tudo que está passando. Nós não podemos parar. Nós vamos nos alegrar, nós vamos regozijar no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele que nos dá força para vencer os desafios. E muitas vezes não acontecem as coisas do nosso jeito, mas nós continuamos crendo no Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo fala de todas as lutas que ele passou, de tudo que ele passou, de todo o sofrimento por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e mesmo assim ele diz escreve para a igreja: alegrai-vos no Senhor. Mesmo quando ele estava preso ali, ele continuava pregando a palavra do Senhor. E as pessoas aceitavam Jesus mesmo. Ele não parou porque ele foi preso, ele não parou porque ele foi apedrejado, sofreu tantas perseguições. Mesmo assim, ele não duvidou do amor de Deus,
Ele não duvidou do seu chamado, ele não duvidou do que Deus podia fazer. Mesmo não fazendo por ele, mesmo não tirando o espinho que estava na carne dele, ele orava pelas pessoas e Deus curava as pessoas, porque não dependia do que ele estava passando, mas sim do que Deus pode, Deus quer fazer, da vontade de Deus que é soberano. Ele é soberano sobre tudo e todos. E ele faz do jeito que ele quer. Nós só somos instrumento seu. Não devemos questionar o agir de Deus. Devemos suportar, devemos aguentar, porque Deus é a nossa força. E o apóstolo Paulo fala aqui do sofrimento dele. Capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E ele continua falando aqui do seu sofrimento. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, o que eu aprendo aqui é que todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos a nossa cruz para carregar, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores, não podemos parar. Se você está passando por dificuldade, você está passando no deserto, você não pode parar de fazer a obra do Senhor. Continua em nome de Jesus. Não é porque você está enfermo que Deus não pode curar alguém que venha pedir uma oração. Não é porque você tem problemas que você não pode ajudar o seu irmão. Porque não é de nós. É uma coisa maior do que nós. Isso é um plano maior de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Então não desanime. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Independente da situação, independente da circunstância da sua vida. Porque o que Deus tem preparado, o propósito de Deus, o plano de Deus é maior. Não é sobre nós. O apóstolo Paulo podia desistir quando ele sofresse todas essas coisas, né? E se ele tivesse desistido, o que seria de nós? Porque foi através dele, né, que o evangelho chegou em todos os gentios. Então, que possamos, né, continuar, mesmo com o espinho na carne. Continua em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Cristo que nos fortalece. E no final da sua vida, Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, em nenhum momento ele duvidou do amor de Deus. Ele também foi um homem muito ousado. Ele foi levado ao terceiro céu. Mas também ele não deixou a soberba, ele não deixou o poder subir para a sua cabeça. Mas também ele não desistiu quando ele estava passando por dificuldade. Ele não desistiu quando ele estava lá preso. Ele continuava fazendo o que Deus chamou ele para fazer, anunciar o evangelho. E muitos, dizem os historiadores, que as pessoas, os guardas, né, que iam levar comida para ele quando ele estava preso lá na cadeia,
Todos que iam levar comida para Paulo se convertia o evangelho, porque Paulo pregava para eles. Então, tem um propósito de cada dor, de cada prova, de cada situação da sua vida que Deus permite você passar. Tem um propósito e Deus sabe disso. E Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te ajuda. Então, é lindo demais. Eu amo a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe.